Salve, galera! Aí, a aula hoje é sobre propriedades coligativas. Na realidade, os efeitos coligativos, né? É extremamente importante você aprender isso é recorrente em vestibulares, principalmente Enem, a parte de química ambiental, né? A mudança climática, toda a parte de envolvimento de umidade, pressão máxima de vapor, né? Quando a gente está em altitudes elevadas, a gente tem que trabalhar toda essa parte para entendimento de cozimento de materiais, tá? Então, é uma aula que é bem atual, é um assunto atual, tá? E aí a gente vai trabalhar em cima de questões. Eu preparei para a gente um certo número de questões que envolve somente esse assunto, propriedades coligativas, tá? A gente vai fazer por tópicos. Então, em Físico-Química, hoje a aula, propriedades coligativas, e já iniciamos com uma perguntinha bem interessante. Dá uma olhada, da Universidade Federal de Pernambuco. Ó, por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparada com a água pura? Presta atenção, moçada, aqui a gente tem que lembrar do diagrama de fases, tá? É bem importante a gente lembrar do diagrama que eu, quando estou dando aula presencial, eu toco muito nesse assunto. E para vocês, eu vou deixar aqui a forma que eu acredito ser a mais fácil de você entender os efeitos coligativos. Olha só, é um gráfico da pressão em função da temperatura. No diagrama de fases, nós temos o diagrama que eu costumo chamar de tacinha, tá? Isso lembra uma taça, concorda? Olha só, lado esquerdo, sólido. Dentro da taça, líquido. Lado direito, gás, ok? Estados físicos. Aqui é o famoso ponto triplo. A essa pressão e a essa temperatura, tá? Pelinha e telinha, nós teremos a coexistência dos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Acontece que a adição de soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? É um soluto que tem alto ponto de ebulição. Você tem soluto. Soluto é a substância que vai ser dissolvida. Você tem um solvente, a substância que vai dissolver o soluto. Se o soluto tiver um ponto de ebulição maior que o solvente, ele será considerado não volátil. Fechou? Basta que ele tenha um ponto de ebulição maior que o do solvente. E aí ele vai ser um soluto não volátil. A adição desse soluto não volátil ao solvente puro vai baixar a taça. Vai baixar a taça. Presta atenção, então, no que vai acontecer. Para que você enxergue melhor, eu vou fazer outro gráfico aqui para que você possa comparar pressão, temperatura. Dá uma olhada aqui, imagine que esse seja aquele diagrama, tá? Olha só, se você adicionou um soluto não volátil, lembra que aqui tem sólido, aqui líquido, aqui gás, tá? Eu estou apenas replicando aquilo ali. Essa taça, ela vai baixar, ó. A tacinha desce, ó. E é isso que eu quero que vocês notem. Se vocês lembrarem disso, vocês entendem os efeitos coligativos e já explica a pergunta. Olha só, presta atenção. Olha só, se para cá eu saio do líquido, que está aqui, para o sólido, não é isso? Olha só o que acontece. A uma mesma pressão, vamos passar uma linha aqui, ó. Imagine que eu tenho uma pressão pelinha. Olha que interessante. A uma mesma pressão, o que vai acontecer? Ó? Na hora que eu adiciono soluto não volátil, a tacinha desceu. Ó, para onde veio o ponto de solidificação? Veja, veja. Antes ele era aqui telinha e agora ele passou a ser esse, ó. Quando você adicionou soluto não volátil, o que foi que aconteceu com a tacinha? Ela desceu. Ao descer, o que aconteceu com o ponto de congelamento? O ponto de solidificação? Ele diminuiu, tá vendo? Agora, dá uma olhada. Essa aqui seria a temperatura de ebulição, concorda? Olha o que ela passa a ser agora. Vamos chamar aqui de T3 linhas. Ó, veja que a temperatura de ebulição aumentou. Então, olha que interessante. A temperatura de solidificação diminuiu. A temperatura de ebulição aumentou. Quando? Quando você adicionou soluto não volátil. Então, se você lembrar do diagrama de fases, você vai ver já dois efeitos. O efeito que
culmina no aumento da temperatura de ebulição, quando adiciona soluto não volátil a solvente puro, se chama ebulioscopia. O fenômeno do abaixamento da temperatura de congelamento se chama crioscopia. Mas ainda vai haver um terceiro efeito. Dá uma olhada no seguinte, a tacinha não desceu? Não desceu? Antes, a pressão não estava aqui, ó, passou a ser essa. Ó o que aconteceu. A pressão máxima de vapor diminuiu. Ó. Ela é P' e passou a ser P 2'. Então, o que vai acontecer quando você adiciona soluto não volátil a solvente puro? É só você não esquecer. Vão ocorrer 3 efeitos simultâneos. Quais são? Crioscopia. Que efeito é esse? O abaixamento da temperatura de congelamento. Está vendo que a temperatura de congelamento diminui. Tá? Vai acontecer a ebulioscopia. Que fenômeno é esse? É o aumento da temperatura de ebulição. E vai acontecer a tonoscopia, o abaixamento da pressão máxima de vapor. Então, você vai ter isso sempre que você adicionar soluto não volátil a solvente puro. E óbvio, quanto mais soluto não volátil for dissolvido, mais o efeito aumenta, porque mais a tacinha abaixa, tá certo? Então, se eu puser mais soluto não volátil e ele for dissolvido, essa tacinha desce. E quanto mais ela desce, mais diminui a temperatura de congelamento, mais aumenta a temperatura de ebulição e mais abaixa a pressão máxima de vapor. Tudo bem? Então, se você lembra do diagrama de fases, lembra que se adicionar soluto não volátil a solvente puro, abaixa essa taxa. E esse abaixamento provoca o quê? Isso, 3 efeitos. Crioscopia, ebulioscopia, tonoscopia. Dá uma olhada agora na questão. Vê se não está resolvida por isso aqui. Olha só. Por que a adição de certos aditivos, ele disse certos e não todos, na água dos radiadores de carros, evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, quando comparada com da água pura? Tá claro, não tá? Antes tu tinhas água pura. Aí você adicionou o quê? Um aditivo que evita o superaquecimento, ou seja, evita que entre em ebulição. Ou seja, esse aditivo aumentou a temperatura de ebulição. Concorda? E evita o congelamento. Significa que esse aditivo abaixou a temperatura de congelamento. Tá? Ele aumentou a área de atuação daquele líquido de arrefecimento. Tá? Ele ebule mais para frente, tá? E ele solidifica mais para trás. Consequentemente, você tem uma faixa maior de ação desse líquido de arrefecimento. Tá? Isso é o efeito ocasionado pela adição de soluto não volátil a solvente puro. Então, respondendo aqui, resumindo a questão, vamos lá, vamos ler e vamos responder. Ó, por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparado com a da água pura? Você deveria começar a resposta assim, ó. Esses aditivos têm propriedades de soluto não volátil e a sua adição a solvente puro provoca os fenômenos da crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição. E esses fenômenos aumentam a faixa de atuação do líquido de arrefecimento. Acabou a questão. Fechou? Lembra do diagrama de fases? Lembra como funciona? Se eu adicionar soluto não volátil a solvente puro, o que vai acontecer? A tacinha desce. Na hora que a tacinha desce, eu tenho ebulioscopia, crioscopia, tonoscopia. Ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia, abaixamento da temperatura de solidificação. Tonoscopia, abaixamento da pressão máxima de vapor. Esse efeito será tão maior quanto mais soluto não volátil a gente conseguir dissolver. Lembrando que esse soluto tem que ser não volátil. Em relação ao solvente, ele deve ter uma temperatura de ebulição maior que a do solvente. Fechou o jogo? Se você entendeu isso no primeiro momento, a gente está apto a andar mais. Óbvio que tem mais coisas a se falar, tá? Agora, é bem importante, principalmente para quem quer Enem, tá?
lembrar desses fatores. Vocês vão ver como as questões vão vir sempre em cima desse tipo de questionamento, tá? Então, começamos com a questão aí, que era uma questão discursiva, porque dá para a gente trabalhar um pouco os conceitos em cima dela, tá? Ainda vamos trabalhar algumas discursivas, depois a gente entra nas objetivas para ver como efetivamente os concursos e vestibulares cobram isso. Dá uma olhada na segunda questão. Olha só. Se deixarmos um ovo cru imerso em uma solução de vinagre por 2 dias, observaremos que a casca do ovo desaparecerá completamente. E a membrana semipermeável, opa, aqui ele me deu uma dica, ó. Membrana semipermeável, que envolve a clara e a gema, ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumentará, isto é, ele inchará e subirá para a superfície. Qual propriedade coligativa está relacionada com esse fenômeno? Gente, aí a gente vai ter uma quarta propriedade, a gente viu 3. Olha, vamos agora trabalhar isso aqui. A adição, olha só, de soluto não volátil. Você já sabe o que é, né? A solvente puro. Presta atenção no que é que eu estou te mostrando para a gente matar essa questão. Provoca, aí você lembra, crioscopia. Provoca ebulioscopia. E provoca tonoscopia. Ok? Aí, deixando bem pequenininho, mas para a gente estar lembrando, ó, no gráfico do diagrama de fases, pressão, temperatura, o que é que vai acontecer? Um abaixamento da tacinha, o que vai corresponder à explicação desses fenômenos. Fechou o jogo, né? Lembrando que aqui eu tenho um sólido, aqui eu tenho um líquido e aqui eu tenho um gás. Aí está tranquilo, está explicado. Mas a questão agora, ela vai abordar um outro tema que também ocorre por efeitos coligativos. Qual? Desculpa. A famosa osmose. Tá? O papel da osmose aqui. Na hora que ele falou membrana semipermeável, você tinha que... Desculpa. Você tinha que ligar... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá.